Olá, meu nome é Alexandre Jefferson Dias e sou aluno de licenciatura em matemática na IFRJ Campus Nilópolis. Esse vídeo será uma aula assíncrona de matemática para a disciplina de estágio supervisionado 1 sobre questões de progressão aritmética nas provas do Enem. As demais informações estão na descrição desse vídeo. Vamos lá? Questão do Enem 2017. A figura ilustra uma sequência de formas geométricas formadas por palitos, segundo uma certa regra. Continuando a sequência, segundo essa mesma regra, quantos palitos serão necessários para construir o 10º termo da sequência? Então ele quer saber quantos palitos serão necessários para construir o 10º termo da sequência. E aí ele dá a sequência, claro, forma de palitinhos, como ele já tinha avisado. E aí, primeira coisa que eu tenho que fazer é olhar qualquer sequência, analisar qualquer sequência, é perceber se essa sequência, ela segue um padrão, ela sempre cresce com o mesmo número, ou esse número se multiplica, se divide, ou ele diminui de um mesmo número. E aí a gente vai aproveitar para poder rever, reforçar os termos da PA, a soma de termos, a fórmula do termo geral, a razão. A gente vai aproveitar para reforçar os conceitos e as fórmulas da progressão aritmética. E aí, olhando aqui para essa sequência, eu já sei, eu posso analisar já o número de termos. Por exemplo, esse aqui é o meu primeiro termo, esse aqui é o segundo, esse aqui é o terceiro. E cada termo tem um valor respectivo, que eu vou chamar de A. Por exemplo, o A1 quer dizer 1, 2, 3. Ele é referente a 3. O meu A2, ele é referente a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O meu A3 vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Muito bem, e eu quero saber quem é o meu 10º termo, ou seja, quem é a 10. E aí eu tenho que entender nessa sequência aqui se ela tem um padrão, um número que se repete. Nem toda sequência tem um número, um padrão. Por exemplo, eu tenho aqui a sequência aqui de números primos. De 2 para 3 foi um só. De 3 para 5 subiu 2. De 5 para 7 subiu 2. De 7 para 11 subiu 4. Ou seja, nos critérios aí dos números primos, a sua formação não é de uma sequência. Ele quer saber que o número é multiplicado por 1 e por ele mesmo. Ele não tem por crivo, crescer de uma sequência. Agora, quando eu pego, por exemplo, os números pares, vamos reparar, de 4 para 6, cresceu 2. De 6 para 8, cresceu 2. De 8 para 10, cresceu 2. Então eu percebo que há um padrão de crescimento aí, entendeu? E esse padrão de crescimento nós chamamos de razão. A razão é eu pegar um termo qualquer e eu fazer diferença com o termo anterior. Por exemplo, eu pego 10, faço a diferença com 8, 10 menos 8, 2. 8 menos 6, 2. 6 menos 4, 2. Então aqui a razão é positiva, é 2. E aí, eu já estou sabendo que eu tenho uma sequência que é padrão, ela cresce sempre de 2 em 2, de uma maneira, de uma razão, eu já sei que eu estou lidando com uma progressão aritmética. Vamos dar uma olhada, então, nessa sequência que está aí. Nessa sequência que está aqui, o primeiro termo eu sei que é 3, o segundo é 7, o terceiro é 11, e assim vai. E aí, para descobrir a minha razão, eu vou pegar um termo qualquer, vou pegar 11, e vou tirar do termo anterior, que é 7. Eu vou diminuir, eu vou subtrair. 11 menos 7, eu tenho 4. 4 é a minha razão, é a razão do crescimento desses palitos. E aí eu já tenho o termo que eu quero, é o 10, entendeu? O número dele é 10, eu quero o 10º termo. Eu já tenho a razão, então eu já posso fazer a minha PA, a soma de termos.
E aí, como é que eu consigo fazer isso? Quero que você analise aqui comigo, ó. Vou colocar aqui para a gente dar uma analisada nessa minha sequenciazinha aqui. Vamos analisar comigo. Repara comigo que o segundo termo é o primeiro mais a razão. Repara comigo, o A2 é o A1 mais a razão. O A2 vai ser o A1, que é 3, mais a razão, que é 4. Ou seja, 3 mais 4, 7. Tranquilo. Vamos reparar aqui, para ver se isso se repete. O meu A3 vai ser o A1 mais 2 vezes a razão. Vamos ver, vamos reparar isso. A3 vai ser o A1, que é 3, mais 2 vezes a razão, que é 4. 3 mais 2 vezes 4, 8. 3 mais 8 dá 11. Olha, dá certinho. Então, eu posso aqui reparar algum tipo de padrão aqui também. Repara comigo que esse A3 aqui parece que foi tirado 1. Parece que eu tenho o número que está aqui menos 1. E aí, eu tirei o dobro. Se você reparar aqui, o A2, parece que eu peguei o 2 e diminui de 1. Dá 1. E assim, eu consigo montar a fórmula do termo geral. Vou colocar aqui no momento. A fórmula do meu termo geral é quando eu pego o primeiro da sequência, somo do número de termos menos 1 e multiplico pela razão. Vamos verificar se a gente pode achar o A10 com essa fórmula? Vamos verificar. Vou colar ele aqui e eu vou colocar aqui, ó. O A10, segundo essa fórmula, vai ter que ser o A1 mais o número do termo que está aqui, o 10, que eu quero achar, menos 1, vezes a razão, que está aqui 4. Então, vou colocar A10 é igual ao A1, que é 3, mais 10 menos 1, 9, vezes a razão, que é 4. A10 vai ser 3 mais 9 vezes 4, 36. 36 mais 3, 39. Então, ó, é a letra B. O nosso 10º termo tem 39 palitinhos. Questão do Enem 2019. O slogan "Se beber, não dirija", muito utilizado em campanhas publicitárias no Brasil, chama atenção para o grave problema da ingestão de bebidas alcoólicas por motoristas e suas consequências para o trânsito. A gravidade desse problema pode ser percebida observando como o assunto é tratado pelo Código de Trânsito Brasileiro. Em 2013, a quantidade máxima de álcool permitida no sangue de um condutor de um veículo, que já era pequena, foi reduzida e o valor da multa para motoristas alcoolizados foi aumentado. Em consequência dessas mudanças, observou-se queda no número de acidentes registrados em uma suposta rodovia nos anos que se seguiram às mudanças implantadas em 2013, conforme dados no quadro. Suponha que a tendência de redução no número de acidentes nessa rodovia para os anos subsequentes seja igual à redução absoluta observada de 2014 para 2015. Com base na situação apresentada, o número de acidentes esperados nessa rodovia em 2018 foi de... Então, vamos prestar atenção nesse final desse enunciado aí. Suponha que a tendência de redução do número de acidentes nessa rodovia para os anos subsequentes seja igual à redução absoluta observada de 2014 para 2015. Se ele começa falando que a observação dele começa de 2014, quer dizer que nosso primeiro termo está em 2014. O número de termos começa a ser contado isso aqui. Ou seja, o nosso primeiro termo é 900. E assim por diante, ou seja, o nosso segundo termo está localizado em 2015, ou seja, é 850. E aí, se a gente começa a entender isso, quando ele fala assim, olha, a redução absoluta
Ele está querendo dizer que a redução se dá não por um percentual, nem por uma estimativa. Ele está querendo dizer que a redução absoluta se dá por uma razão. E eu já sei que a razão é um termo que eu escolher menos o anterior. Se eu já tenho dois termos, eu posso pegar o 850, que é o segundo, e subtrair do primeiro, que é 900. Ou seja, vai dar menos 50. A minha razão é negativa. A redução, gente, né? Reduzir é tornar cada vez menor. Vai ser sempre menos 50 acidentes. E aí, eu pergunto para vocês, né? O problema pergunta. Com base nessa situação apresentada, o número de acidentes esperados nessa rodovia em 2018, ou seja, se o nosso primeiro termo começa em 2014, eu vou perguntar, tá? 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, ou seja, ele quer saber, ele sabe que existe um termo 5. O que ele não sabe é qual o valor. E é isso que ele vai querer saber aqui. E para ele querer saber, nós vamos pegar aqui nossa fórmula do termo geral. A n igual a A1 mais n menos 1 vezes R. Ou seja, o meu AN, eu já sei que é o 5, que é o que eu quero saber. Eu já tenho o meu A1, meu primeiro termo, o meu N é o 5, é o ano de 2018, e a minha razão aqui é menos 50. Então, é só eu fazer aplicação de fórmula. Então, vai ficar A5, que é o que eu quero saber, igual a A1, que é 900, meu primeiro termo, mais N, que é 5, meu número, menos 1, vezes a minha razão, que é menos 50. Ops. Que é menos 50. A5 vai ser igual a 900 mais 5 menos 1, 4 vezes menos 50. A5 vai ser igual a 900 mais... Opa! Vamos pensar comigo. Sinais diferentes na multiplicação, negativo. 4 vezes 50, 200. Isso quer dizer que vai ser 900 menos 200, que vai dar 700. Então, a alternativa correta é 700. Questão do Enem 2016. Sobre a orientação de um mestre de obras, João e Pedro trabalharam na reforma de um edifício. João efetuou reparos na parte hidráulica nos andares 1, 3, 5, 7 e assim sucessivamente, de 2 em 2 andares. Pedro trabalhou na parte elétrica nos andares 1, 4, 7, 10 e assim sucessivamente, de 3 em 3 andares. Coincidentemente, terminaram seus trabalhos no último andar. Na conclusão da obra, o mestre de obras informou em seu relatório o número de andares do edifício. Sabe-se que, ao longo da execução da obra, em exatamente 20 andares foram realizados reparos nas partes hidráulica e elétrica por João e Pedro. Qual é o número de andares desse edifício? Qual o número de andares desse edifício? Bom, a primeira coisa que eu preciso saber é que João e Pedro, eles fizeram alguns andares juntos. Eles fizeram ao todo 20 andares juntos. Só que eles fizeram de maneiras diferentes. Enquanto João fez os andares ímpares, 1, 3, 5, 7, Pedro fez os andares alternados. 1, 4, 7, 10. E aí a gente percebe aqui que eles têm razão diferente. Entendeu? A razão é muito fácil de tirar. É só a gente pegar um termo que esteja ali, que a gente escolher e tirar o antecessor. Por exemplo, a gente sabe que os ímpares, eles têm razão 2. Sempre é de 2 em 2. 1, mais 2, 3, mais 2, 5, mais 2, 7. Pedro, só a gente pegar esse termo. 10 menos 7, 3.
Ou seja, eles têm razão, cada um, eles têm razão diferente. Porém, a gente não sabe que eles fizeram 20 andares juntos, e a gente quer descobrir qual foi o 20º andar que eles fizeram, sendo que esse 20º também foi o último. Bom, eu consigo aí descobrir de uma maneira simples, ó. Eles não fizeram os dois o primeiro andar juntos? Fizeram. E se a gente reparar, o próximo andar que eles fizeram juntos, tá aqui, ó. O 7, o João e o Pedro fizeram. Então eu já sei o segundo termo. Ou seja, eu posso descobrir a razão pelo segundo termo menos o primeiro. A razão será 7 menos 1, ou seja, 6. Ou seja, eles foram juntos de 6 em 6. De 6 em 6 andares, eles se encontraram. E aí, eu já sei que eles fizeram 20 juntos, não é? Então, o que eu quero descobrir qual é esse último andar. Eu já sei que eles fizeram 20. E aí, eu consigo descobrir isso através da fórmula do termo geral. Ou seja, o termo que eu quero vai ser o primeiro termo mais a quantidade de termos, esse número de termos, menos 1, vezes a minha razão. E já que eu quero a 20 é igual ao primeiro termo, 1, mais o número de termos aqui, a quantidade, 20, né? Que eles fizeram juntos. 20 menos 1, vezes a razão, que é 6. A 20 vai ser 1 mais 20 menos 1, 19 vezes 6. A 20 vai ser 1 mais 114. Portanto, a 20 vai ser 115. Esse prédio tem 115 andares. Um outro detalhe que a gente também pode perceber é que João não ficou só com andares ímpares, então ele só pode ser ímpar. E a única opção que nós tínhamos ímpar era 115. Às vezes, a gente tem que prestar atenção em alguns pequenos detalhes. Valeu? Questão do Enem 2012. Jogar baralho é uma atividade que estimula o raciocínio. Um jogo tradicional é a paciência, que utiliza 52 cartas. Inicialmente, são formadas 7 colunas com as cartas. A primeira coluna tem uma carta, a segunda tem 2 cartas, a terceira tem 3 cartas, a quarta tem 4 cartas e assim sucessivamente até a 7ª coluna, a qual tem 7 cartas. E o que sobra forma um monte, que são as cartas não utilizadas nas colunas. A quantidade de cartas que formam o monte é... A quantidade de cartas que formam o monte é... Bom, para eu saber essa quantidade de cartas, eu vou ter que subtrair do total de cartas das colunas, do total de cartas que são usadas nas colunas. E aí, essa diferença é que vai dar um monte. E aí, para eu saber essa diferença, a primeira coisa que eu preciso saber é quantas cartas eu gasto nas colunas. E uma coisa engraçada aqui, fazendo isso como sequência, olha só que coisa engraçada. Cada termo, a quantidade de cartas vai ser respectiva ao seu termo. Por exemplo, a primeira carta, a primeira coluna, né, vai ter uma carta. A segunda coluna, 2 cartas. A terceira coluna, 3 cartas. E assim sucessivamente. E a gente pode separar as colunas como os termos, né? E aí a gente já tem a nossa PA. Mas aí, se a gente quiser saber a soma deles, do total, é só eu somar cada um. Somando 1, mais 2, mais 3, vai dar 28 cartas. E aí, eu tirando aqui, 28 das 52, vai dar 24. E aí, sem muito esforço, eu já sei a resposta dessa questão. Mas eu quero aproveitar e explicar um pouco do conceito da soma da progressão aritmética, a soma de PA, que a gente vai entender um pouco.
E quem trouxe essa fórmula para nós foi Gauss. Gauss, na sua infância, teve um problema bem parecido com esse. O seu professor pediu para ele somar os números de 1 a 100. E aí ele começou a perceber, né, que existe uma frequência, um padrão, muito além da razão que é 1. Ele começou a perceber o seguinte: se ele pegar, vou fazer igualzinho aqui nessa sequenciazinha. Se ele pegar o primeiro termo, somar com o último, 1 mais 7, dá 8. Multiplicar pelo... Aqui eu tenho 7 termos, né? Então, se eu multiplicar pelo total dos termos, vai dar 56. E eu dividir por 2, eu tenho 28. E aí, esse padrão aí pode se repetir várias vezes. Ó, eu vou pegar o segundo termo e vou somar com o sexto termo. 2 mais 6 vai dar 8. Aí, vou multiplicar pelo total de termos. 7 vai dar 56. Aí, se eu dividir por 2, dá 28. E aí, Gauss, no caso, ele fez na época de 1 a 100. E ele percebeu essa frequência e nos deixou a fórmula da soma de termos. A fórmula da soma de termos é exatamente isso. Repare, primeiro termo, aliás, vamos colocar bonitinho, a soma dos 7 primeiros termos, dos 7 termos, é igual ao primeiro termo mais o último termo, vezes a quantidade de termos que eu quero, que no caso são 7, e dividir por 2. 1 mais 7, 8, vezes 7, dividido por 2. 56, dividido por 2, 28. Então, acabamos de provar que eu não preciso somar dependendo da sequência, é muito grande, tem sequência até infinita. Mas quando eu limito, que era a quantidade de soma de tantos termos, eu não preciso contar todos assim. Posso pegar o primeiro, somar com o último, multiplicar pelo total da soma de termos e dividir por 2, que eu acho. Questão do Enem 2013. As projeções para a produção de arroz no período de 2012 a 2021 em uma determinada região produtora apontam para uma perspectiva de crescimento constante na produção anual. O quadro apresenta a quantidade de arroz em toneladas que será produzida nos primeiros anos desse período, de acordo com a projeção. A quantidade total de arroz em toneladas que deverá ser produzida no período de 2012 a 2021 será de... A quantidade total de arroz em toneladas que deverá ser produzida no período de 2012 a 2021 será de... Vamos dar uma olhada nessa tabelinha aqui. Nessa tabelinha ele vai dizendo como foi esse crescimento. E ele diz lá no enunciado que esse crescimento é constante. Ou seja, nesse primeiro ano aqui, eles produziram 50 a 25. Segundo ano, foi 51 e 50. Terceiro ano, 52 e 75. Sempre ele diz que vai ter um crescimento constante. Ou seja, sempre vai ter uma razão. Vai ser sempre no mesmo número. E aí a gente já sabe qual é o primeiro termo, segundo termo, terceiro termo. E para a gente calcular a razão, é só a gente escolher um termo desse, termo qualquer, e tirar do antecessor. Por exemplo, se eu pegar o A2, 51 e 50, e subtrair de A1, 50 a 25, vai dar que essa minha razão aqui é 1,25. Então, ele cresce de ano em ano 1,25. E aí, ele fala assim, olha, eu quero saber nesse período aqui, ó, de 2012 a 2021. Bom, eu tenho 2012, tenho 2015.
Eu não tenho 2021. Mas eu preciso saber. E 2021 é o nosso 10º termo. Cuidado, tá, gente? 2012 não é igual, a gente não vai contar igual conta aniversário, não. A criança nasceu em 2012. Então, o aniversário de um ano dela é em 2013, 2 anos que vem em 14, aí 2022 daria 10. Aqui não. Em 2012 já é o meu primeiro termo. Ele conta como 1. Então, o 10º termo vai ser 2021. Só que eu quero saber quem é meu 10. Quem é que está ocupando esse espaço aqui? Para eu poder saber esse somatório. E aí eu consigo isso com a nossa fórmula do termo geral, que a gente viu todo esse vídeo. A gente sabe que ele vai ser o somatório do primeiro termo, mais o número 10, né, que é a posição que ele está, menos 1, vezes a razão. E aplicando a fórmula, que eu quero saber quem ocupa, né, esse A10, vai ser o A1, 50, 25, mais 10 menos 1, vezes a razão, que é 1, 25. A10 é igual a 50, 25, mais 9 vezes 1,25. A10 vai ser 50, 25, mais 9 vezes 1,25, vai dar 11,25. Somando, a 10 vai dar 61,50. Beleza? Então, quem ocupa aqui, ó, esse lugar aqui, nesse crescimento constante, em 2021, vai ser 61,50. Muito bem, mas o que eu quero saber no final não é quem vai ocupar, quanto vai ser produzido em 2021, perdão. Eu quero saber de 2012 a 2021, quanto vai ser o total de arroz produzido, a quantidade total. Eu quero o somatório desse período todo. Eu não tenho todo esse período aí, né? Minha tabelinha vai do 4 para o 10. Mas eu sei, bonitinho, eu sei que o somatório de todos os termos vai dar o que eu preciso. A fórmula da soma dos termos vai pedir o meu primeiro termo, somando com o meu último termo, que no caso vai ser o A10, multiplicado pelo total de termos, que no caso é 10, e eu dividindo por 2, eu consigo saber quanto eu preciso. Então, fazendo aqui, eu quero a soma desses 10 anos, então vai ser o primeiro, 50, 25, mais o último, 61,50, multiplicado por 10, né? Que é a quantidade de anos que eu tenho, dividido por 2. Daqui, eu já posso simplificar aqui. 10 dividido por 2 vai dar 5. Esse 10 é igual a 50,25 mais 61,50 vai dar 111,75 vezes esse 5 aqui. Ou seja, ele vai dar 558,75. E essa opção é a letra D. Eu espero ter ajudado vocês. Valeu!